Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Jânio Lima aqui para o canal Python DS. Continuando nossos estudos, vamos aprender uma coisa hoje que é muito interessante, que junta o que a gente aprendeu até agora e também é a base da inteligência da maioria das linguagens de programação. Por mais que você vá aprender coisas avançadas para frente, sempre você entender bem a forma de funcionamento do que a gente vai aprender hoje, que são as cláusulas e a forma de uso da lógica condicional dentro do Python é essencial. No Python, em qualquer outra linguagem de programação, sem a lógica condicional, você praticamente não faz nada, senão um fluxo ali contínuo. Na hora que dá qualquer tentativa ou necessidade de caminhos alternativos, você vai necessariamente ter que conhecer o que a gente vai aprender hoje. Então, aproveitem bastante, sigam os exemplos passo a passo, reproduzam os códigos, peguem também os códigos que eu vou deixar de exemplo, tentem fazer adaptações, e aí aprofunde. Se tiver dúvida, faz perguntas, faz comentários, se gostar do vídeo aí, e já deixa a playlist salva aí no seu canal, assim como faça a inscrição no nosso canal. Então, agora para juntar aquilo que a gente aprendeu nas aulas anteriores, vamos aprender sobre lógica condicional. Toda linguagem de programação, e o Python, por consequência também, tem uma estrutura de controle de fluxo. À medida que você vai realizando as ações, a gente foi vendo ali nas primeiras aulas, você criar uma variável, atribuir um valor a essa variável, comparar os valores de diferentes variáveis, fazer ações ali de operações matemáticas com conteúdo de variável, com valores explícitos ali. Porém, isso você só conseguiria utilizar com o que você aprendeu até agora em um fluxo contínuo. Você sabendo exatamente os passos que você iria executar. Agora imagine que você, dependendo do resultado de uma ação intermediária, você queira passar uma instrução diferente para o seu programa executar. Aí onde a gente entra para a lógica condicional. As cláusulas no Python que você vai utilizar para esse tipo de instrução são as cláusulas if e else. Aqui é o uso mais básico. O if, você passa a condição que você quer que o Python compare. Por exemplo, eu quero, se a variável A for igual à variável B, então faça determinada instrução. Então, o que está aqui contido dentro da primeira cláusula if, e vejam, deixa eu tirar aqui essas marcações para ficar melhor a visualização. Então veja o seguinte, ó, eu tenho aqui uma indentação, eu tenho isso aqui pode ser um tab ou 4 espaços. O comum são 4 espaços, como está na documentação, mas dependendo se você está usando IDLE ou alguma outra ferramenta, ele vai aceitar tanto tab quanto 4 espaços. Então o importante é que eu tenho a cláusula if, tenho uma determinada condição, depois eu tenho 2 pontos, isso é importante para a sintaxe do Python, se eu não tiver os 2 pontos não vai funcionar. Tenho uma indentação aqui, que é esse espaço, e tenho a determinada instrução. E aí depois eu tenho uma cláusula else que vai ser acionada apenas se a condição de cima que você passou, no exemplo ali, a variável A igual a variável B, se ela é verdadeira, se ela é true, vai ser passada a instrução que está aqui dentro, vai ser executada. Se ela não é verdadeira, ou seja, se ela é false, então vai ser executada a instrução que está aqui. Imaginamos que eu simplesmente mostre um texto na tela. Se A igual a B, print A igual a B. Se não, print A diferente de B. Então isso poderia ser uma situação bem típica aqui da utilização da cláusula if nessa situação. Vamos aqui pegar o nosso idle e fazer na prática isso aqui. Porém, para a gente fazer essa instrução, nós vamos precisar trabalhar com um script. Então vamos lá, ó. A recebe 2, B recebe 2. E aí eu faço aqui, ó, if A igual a B, então print
A é igual a B. Então vejam que o próprio idle, quando eu digitei 2 pontos, que deu Enter, ele criou para mim automaticamente o que eu estava chamando ali para você de indentação. Agora vamos aqui, else, ele vai fazer o print de A é diferente de B. Vou salvar com um nome qualquer, vou salvar aqui na minha área de trabalho. Ops. Conge.py. E agora eu vou executar. Então vejam que ele jogou na tela aqui A igual a B. Por quê? Porque nas duas variáveis nós temos valores iguais. Se eu vier aqui e fizer isso, ó, B agora contém 3. Salvei com Ctrl S e vou executar com o F5 ou vim aqui em Run Model. Agora ele me traz um resultado diferente. Então essa aqui é a lógica, vejam que exatamente como eu apresentei aqui. If, condição, aqui eu coloquei entre parênteses, não é necessário que estejam, vocês viram que funciona perfeitamente, sem estar entre parênteses. Vocês viram que no primeiro caso, quando o A era igual a B, ele executou o que estava aqui. No segundo caso, que é o else, ou seja, se não, ele vai fazer a execução dessa segunda instrução. E nós vimos que quando alteramos os valores da variável B, mantivemos o valor de A, alteramos B. A passou a ser diferente de B. E aí ele veio aqui e fez isso. Se a gente voltar na aula anterior, qualquer um daqueles operadores lógicos de comparação vão funcionar aqui como instrução. Eu poderia fazer aqui, por exemplo, se A é diferente de B, então ele vai dar isso aqui. Percebam que agora ficou errado do ponto de vista lógico. Eu vou fazer de propósito isso só para a gente ter um cuidado aqui. Ó. Vamos rodar. Ele agora diz que A é igual a B. Percebamos que A não é igual a B, né? Então, isso aqui é o cuidado. Você tem que sempre ter cuidado para que o que você colocou na sua condição faça sentido com o que você está colocando aqui embaixo. Aqui a gente está só fazendo um print, mas vamos dizer que eu fizesse aqui o seguinte, ó. Soma, recebe A mais B e print A mais B é igual a... Ele vai dar um valorzinho qualquer. Vamos ver se ele vai aceitar desse jeito aqui. Fazendo algumas coisinhas aqui de propósito. Depois eu mostro para vocês formas mais simples aqui, quando dá erro, como você resolver. Então lá, ó, ele jogou A é igual a B, nós sabemos que está errado, e depois somou aqui A mais B e deu um 5. Digamos que eu quisesse fazer uma operação que ele só somasse se fosse igual. Aqui, apesar de ele ter passado para dentro disso aqui, esse programa funcionaria de maneira errada. Então é muito importante que você preste atenção no que você está fazendo aqui. Então, vamos fazer o seguinte, digamos aqui que eu queira somar somente se A seja igual a B. Então, eu volto isso aqui. A é diferente de B. Então, ele não fez nada ali. Agora, digamos que eu venho aqui, vou voltar. Agora, ele viu que A é igual a B. Como A é igual a B, ele somou. Digamos que o meu programa queira fazer agora o seguinte. Se A for igual a B, ele vai somar. Se A for diferente de B, ele vai subtrair. Então, eu posso fazer isso aqui. Diferença igual a A menos B. E aí ele vai colocar print A menos B igual. E aqui ele vai colocar diferença. E vamos rodar.
E aí, ó, no primeiro caso, continuou lá, agora vamos alterar novamente. Vamos colocar aqui o A igual a 5. Vamos rodar. Percebemos que agora o A ficou diferente de B, e aí ele fez ali uma instrução diferente. Então isso aqui, instruções simplesinhas, eu só quis ilustrar quando ele entra em um lado, quando ele entra no outro, e também ilustrar que aqui eu falei instrução, mas eu posso ter aqui um programa inteiro, eu posso ter inclusive outras condições aqui dentro. Então essa aqui, quando se fala de instrução, é um bloco de instruções para condição igual a verdadeiro. Aqui embaixo, um bloco de instruções para a condição igual a falso. E eu posso começar a ter aí uma complicação maior. Digamos que eu queira fazer mais de uma operação ali. Eu queira, se os valores são exatamente igual, eu quero somar. Se os valores são diferentes em qualquer situação, aí eu posso, se eles são diferentes, eu posso fazer uma checagem. Se for maior, faz uma coisa, se for menor, faz outra coisa, e aí eu começo a brincar com isso. Com essas duas instruções básicas aqui, eu não conseguiria fazer tudo. Então, a gente tem aqui um outro uso, que seria o uso de condições múltiplas, em que eu tenho uma primeira condição, que ele traz para cá se for verdadeiro, depois ele vem para uma instrução chamada elif, em que eu posso pôr uma segunda condição, e aí eu trago para cá. Quando eu trago para cá, eu vou fazer uma outra instrução se esse elif for verdadeiro. O elif eu posso repetir N vezes, então vai lá da condição 2 até a condição N, e ele vai entrando para cada um dessas condições. O elif é como se fosse uma contração do else com o if. Então leia aqui como se eu estivesse fazendo. Se a condição não for verdadeira, faça tal instrução. Else if, ou seja, se não, mas se não for verdadeiro o primeiro, mas for verdadeiro o segundo, faça essa instrução. Se não for verdadeiro o terceiro, mas for verdadeiro, se não for verdadeiro nem o primeiro nem o segundo, mas for verdadeiro o terceiro, faça a terceira instrução, e assim por diante até chegar aqui no se não for verdadeira a condição N, mas nenhuma das condições anteriores, mas for verdadeira a condição N, traz para cá. E aí, por fim, eu ainda posso trazer o else como sendo uma instrução alternativa final. Aqui eu só tinha a condição if e a condição alternativa. Aqui eu tenho N condições e uma condição alternativa final, porque o teu programa pode acabar dando erro. Se você tem vários ifs e elifs e nenhuma das condições do if até a condição N foi verdadeira, o programa vai sair sem fazer nada. Então é importante que sempre tenha uma condição else. Nada deu certo, o else vai ser executado. Vejamos aqui, voltando para o nosso programa, uma outra versão dele agora. Vou salvar aqui com o nome save hash. E aí eu vou colocar conde multi, ou seja, múltiplas condições. E agora vamos fazer o seguinte, ó. Se o A é exatamente igual a B, ele vai fazer a soma. Aí eu venho aqui o elif A maior que B, então ele vai me dizer, ó, A maior que B. E ele vai me fazer o seguinte, se o A é maior que B, ele vai, aí sim, vamos pegar isso aqui, ó. Ele vai me mostrar a diferença. Agora, se o elif aqui, A menor do que B, então ele vai fazer o seguinte. Produto igual a A vezes B. E aí ele vai me jogar aqui na tela A vezes B igual a algum valor que vai ser o produto. Cuidado com os nomes aqui, ó. Fiz um erro ali. Eu vou jogar aqui só para brincar nenhuma das alternativas, que seria o finalzinho ali. Então, eu estou fazendo vários testes aqui, ó. Aí vamos agora rodar com valores diferentes. Primeira execução, A maior que B. Então, se A maior que B, ele mostra a diferença. Agora, vou botar aqui.
o A menor que B. A menor que B, ele mostrou o produto. Vejam que ele não disse que era menor. Por quê? Porque eu omiti aquela linha ali. Não tem um erro. Agora vamos lá, o A igual a B, né? Foi a primeira aqui. Também igual isso aqui. Então, vejam que ele brincou aqui com 3 alternativas. Eu poderia sair trazendo aqui quantas alternativas eu quisesse. Quais os cuidados? Se eu já disse que ele é igual, então aqui, por exemplo, se eu jogo um maior ou igual, eu posso ter problema. Se eu botasse, por exemplo, um maior ou igual aqui e aqui embaixo um igual, então se ele já entrou na primeira, ele não testa a segunda. Então, façam isso aí com parcimônia, com cuidado. Então, a gente já passou pelo uso básico, pelo uso com condições múltiplas, a gente fez algumas brincadeirinhas, eu tenho alguns exercícios adicionais que a gente vai utilizar quando finalizar essa aula, vai ter uma parte adicional que eu vou verificar se eu ponho no mesmo vídeo ou se eu gravo um vídeo adicional, mas que seria de exercícios com essas condições. Mas antes de a gente ir para elas, vamos ver a última forma de utilização para essa aula de hoje. Tá na hora de fazer um meme aí com esses erros aí de gravação. Mas vamos lá, gente. Voltando aqui. Então, a última opção. Opção 1, uso básico. Opção 2, uso com condições múltiplas. E opção 3, condições aninhadas. Então, você pode ter, tanto com a condição simples if else, como com as condições if, elif e else, você pode ter ainda o que a gente chama de aninhamento, ou seja, uma condição dentro de uma outra condição. Então vejam aqui o seguinte, aqui a gente começa a ver a importância da indentação. Ó. Aqui está no mesmo nível esse if com esse else, então aqui eu tenho um if, else comum, instrução de condição atendida, instrução alternativa, quando a condição é falsa. Só que vejam que eu passei aqui como bloco de instrução, ou seja, aqui no mesmo nível, eu passei uma instrução qualquer, mas eu joguei dentro um if. Então eu posso fazer, sei lá, uma soma e aí depois pegar e olhar o valor dessa soma e fazer algum cálculo aqui dentro. E aí dentro do cálculo eu posso fazer uma outra instrução aqui. Então eu teria a primeira condição aninhada, a instrução para se essa condição aninhada for true, e a outra alternativa se isso for um else, se isso for false. Então aqui o que eu tenho na prática, vamos perceber, é um if else. Só que dentro do if else eu posso ter um outro if else. Isso aqui pode caminhar aqui infinitamente. Eu posso dentro desse if else ter um outro if else. E posso ter também aqui um if, elif, e dentro de cada elif, quantas vezes eu quiser esse alinhamento. Vou fazer um exemplo simples para a gente finalizar essa aula antes dos exercícios, mas o importante é essa lógica geral. Quando eu falo de aninhada, quantas eu quiser condições adicionais eu posso incluir dentro de um if e de um else. Então vamos lá, vamos pensar agora o programa de cima. Eu vou criar um novo, vamos colocá-los lado a lado e vamos agora refatorá-los, vamos refazer esse programa com aquele ali. Pronto. Vou trazer um A igual a 3, um B igual a 5. E agora vamos fazer, ao invés de usar o elif, vamos fazer aninhado. If A igual a B. Print A igual a B. Vamos agora fazer o seguinte, ó. Else. Se o A não é igual a B, então é diferente, né? Então vamos já jogar. Eu já sei que é diferente aqui. A é diferente de B. Agora, dentro desse else, a gente vai brincar com as nossas operações. Ó. Vamos trazer para aqui. Ó. Quando era igual, o que eu fazia? Eu somava. Agora, quando era diferente, dependia do se era maior ou não. Então, eu posso fazer isso alinhando aqui. Ó. Já sei que é igual. Aqui eu sei que é diferente. Mas vamos jogar aqui o seguinte. Ó. If
maior que B. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai calcular a diferença. Diferença igual a A menos B. E ele vai fazer um print da diferença. Vamos ganhar tempo aqui no nosso vídeo. Aí em casa é bom você digitar para você ir praticando mesmo, pegando ali intimidade com as instruções. Mas aqui, só para a nossa aula não ficar muito amarrada, eu vou fazer isso aqui, ó. Então, primeiro caso, somei. Segundo caso, fiz uma segunda checagem. Dentro da checagem, se deu o ok para a primeira condição, eu vim aqui e fiz isso, ó. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Elif A menor que B. E aí eu vou fazer o quê? Trago esse cara para cá. Cuidado, ó, vejam que eu falei da indentação. Então, eu não posso ter isso aqui, ó. Se eu trouxer isso aqui, isso não está relacionado com isso. Isso aqui está relacionado nesse mesmo nível, com esse else. Então, ele faria esse print independente de qualquer coisa. Quando você copia e cola, tem que ter muito cuidado. Então, aqui, ó, vamos colocar no mesmo, porque eu quero que ele só faça isso se eu estiver dentro dessa condição aqui. Por fim, como eu coloquei ali, eu posso botar um else aqui. E aí dentro desse else, aí eu vou jogar esse print em nenhuma das alternativas. E aí, por fim, eu vou salvar esse carinha aqui. Eu vou chamar conde anin. Seria de aninhado ali. E aí vamos rodar e vamos ver o resultado disso. Até fazer uma brincadeirinha para ficar mais limpo. Vou zerar nosso console. Vou rodar aqui. E aí ele trouxe aqui, ó. Vamos agora interpretar em que condição ele entrou. Ó, vejamos aqui, ó. A é diferente de B. Então ele pulou aqui e veio para cá. E aí ele foi e viu. Mas A é 3 e B é 5, então ele testou aqui, não entrou aqui. Então ele veio aqui, o A é menor do que o B, então ele veio e entrou aqui. E aí fez o cálculo e depois nos mostrou o resultado. Vamos fazer o inverso aqui. Vamos agora jogar os valores iguais e vamos rodar nosso programa. Pronto, ó. Aqui ele veio certinho na primeira situação. E por fim, vamos fazer agora o inverso, que é o B sendo maior que A. É isso? Pronto, e aqui, ó. Então, em um... Ops, desculpa, eu fiz os dois aqui. Esse é igual a esse aqui. 5 e 7, eu tenho que fazer um agora. Vamos inverter. 7 e 5. Para aí sim, eu entrar nessa condição aqui. Então, nos dois casos ali, eu entrei nessa. Vamos aqui ver se ele está entrando certinho. Então, vejamos aqui, ó. Aqui é diferente e aqui é diferente. Só que nos dois casos, ele me deu aqui o produto. Porque nos dois casos, o A era maior que B. No último caso, ele continua sendo diferente, mas ele me deu aqui a subtração. Por quê? Porque nesse caso aqui, aí a gente tem o inverso, o A maior que B. E ainda em um dos casos, o A é igual a B, e aí sim ele me deu a soma. Então, esses são alguns exemplos. Acho que com isso a gente fecha uma lógica bem interessante sobre o uso de cláusulas condicionais. Eu vou deixar o link para os exercícios e aí eu vou avaliar, dependendo do tempo e da repercussão desse vídeo aqui, se eu faço os exercícios adicionais explicando passo a passo. Mas, de qualquer modo, vai estar, independente se eu vou fazer o vídeo ou não, vai estar aí para vocês. Se quiser que eu faça o vídeo, pode fazer o comentário aí pedindo que eu faça esse vídeo adicional.
Mas, de qualquer modo, o compromisso da lógica geral já está cumprido aqui com essa aula. Na próxima aula, no próximo assunto, a gente vai tratar de estruturas de repetição, loops for e depois loops while. Então vamos lá, gente. Aproveita aí e junta tudo que aprendeu até agora e vai testando, inclusive, adaptações desse código para você. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Novamente, aproveita aí o símbolo que vai aparecer agora, faz a inscrição no canal se ainda não tiver feito. Acompanhe essa playlist, salva essa playlist aí para você continuar o seu estudo. Se você está chegando nesse vídeo, mas já conhece algo de Python, explora bem o nosso canal, porque aqui tem bastante conteúdo, especialmente para análise de dados, análise de estatística, introdução a aprendizado de máquina, então tem bastante conteúdo aí. Aproveita o conteúdo, faz a inscrição, compartilha esse conteúdo com outras pessoas e vamos junto fazer esse canal crescer, tá bom? Um abração e aproveite bem o nosso conteúdo.